Queridos irmãos e irmãs, quando a gente se aproxima do final do tempo da Páscoa, hoje nós estamos no 6º domingo pascal. A Páscoa é uma caminhada de 50 dias, mas 50 dias que vai se prolongar em todo domingo. Todo domingo é Páscoa. Mas quando a gente já chega no 6º domingo, a gente começa a se preparar com a liturgia para a grande promessa que Jesus nos deixou quando Ele disse que ao subir ao Pai, próximo domingo, a ascensão do Senhor que nós vamos celebrar. Ao subir ao Pai, eu não vos deixo sozinho. Irei deixar para vós um defensor, o Paráclito, que nós vamos celebrar então no outro domingo. A vinda do Espírito Santo sobre a comunidade, sobre os apóstolos, sobre nós, sobre a igreja. É o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, que faz que aconteça, que exista uma igreja viva. Uma igreja que não é desamparada. E uma igreja que vai se abrindo, entendendo a vontade de Deus na história. Preste bem atenção. Fazer a vontade de Deus é muito diferente, mesmo que eu esteja falando da vontade de Deus na história, porque na história nós vamos descobrindo também a vontade de Deus. É como na medicina. Deus ilumina também os médicos para que descubra a cura das doenças. Agora, que exista por aí médicos ou indústrias farmacêuticas que querem só ganhar com isso e não quer nos oferecer, isso é outra coisa. Portanto, fazer a vontade de Deus não é deixar que a vontade de uma mentalidade da sociedade entre na igreja, são coisas diferentes. Vamos ver a primeira leitura de hoje. É a leitura dos Atos dos Apóstolos. Esse livro, quando foi escrito, ele é cheio do Espírito Santo. Olha o primeiro limite para nós. Havia um homem, para nós, pagão. Não era judeu. E o judeu não tem contato com o pagão. Porque para o judeu ter contato com o pagão era ficar contaminado. Só que esse homem era um grande oficial. Era um centurião, chefe de 100 soldados, Cornélio. Só que é bonito o texto dizer que esse pagão não era batizado, não conhecia Jesus, porém era um homem religioso, era um homem que vivia da oração e da esmola, da caridade. Deus, vendo a vida desse homem, como tem muita gente por aí que é boa, mas como Cornélio, falta talvez uma única coisa que vai abrir para muitas outras. Conhecer que tudo isso que a pessoa faz de bom vem de um único Deus. Talvez o que essas pessoas façam por aí de caridade, que com certeza é valiosíssimo, o que falta é descobrir. Não vem simplesmente do meu lado humano, é Deus que me toca. E Cornélio, um dia Deus quis se revelar para ele num sonho. Deu lá um sonho para ele, disse para Cornélio que ele devia enviar os seus soldados até a casa de um homem chamado Simão, com o sobrenome Pedro. Esse foi o sonho de Cornélio, resumidamente. E aí Cornélio escolheu 2 oficiais lá, sendo que um dos oficiais também era um homem religioso. E mandou lá para a casa de Pedro. Enquanto eles caminham para lá, por volta do meio-dia, Pedro sobe no terraço, próximo do horário da oração, e ele entra em êxtase. E ele começa a ter uma visão. De repente cai-se um véu
E ali ele começa a ter visão de quadrúpedes, de animais, e de repente nessa visão um anjo fala para ele: mata e come. O que ele viu, os animais, são animais impuros. E Pedro é um homem religioso. Eu nunca fui, mas não sei. A gente ouve falar, não sei se você já foi nesses... Diz que tem, o pessoal coloca macumba, né? Nesses lugares aí. Tem gente que pega a cachaça para beber, porque está novinha, né? E tem comida lá que está boa também. Eu nunca comeria aquilo, né? Mas deve ter gente que come. Mas a gente tem certeza que, sabendo que aquilo é uma macumba, coisa assim, nem ia querer chegar perto. Para nós aquilo é impuro. Estou dando um exemplo radical, mas você pode pensar uma outra coisa que você talvez tenha um preconceito religioso. Só que Deus apareceu aí, o anjo para Pedro e falou: mata e come. Pedro falou: de modo nenhum, eu vou comer isso que é impuro. Aí o anjo falou: o que Deus santifica, o que Deus muda, não é mais impuro. É como a gente estivesse diante de uma pessoa de uma religião que nem tem ligação com a religião católica. Totalmente ao contrário. E a gente não gosta de chegar perto da pessoa. Tem gente que acha que até fica contaminado. E a gente não acredita que Deus pode mudar essa pessoa. E aí Deus está nos falando: não tenha medo de se aproximar daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu posso transformar. E talvez o que Ele mais possa mudar e o que Ele mais possa transformar é o que está de impuro em nós. Os nossos maiores limites e preconceitos que precisam ser curados são as nossas impurezas. Quem é para vocês 100% perfeito, puro dos puros? Diga para mim bem alto. Jesus. Como que o puro do puro chegava perto dos impuros? Porque ele era puro. Somente alguém que é totalmente puro, de coração, de espírito, não tem medo de chegar com o Deus que está em mim perto do impuro, porque o Deus que está em mim nunca vai ser vencido pelo impuro. Jesus se aproximou de leproso, que não podia, de prostituta, de gente da pior espécie da sua época, impuros. Ele chegou perto. No final da visão, o anjo fala para Pedro: tem 3 homens chegando aí na sua casa, acolhe-o, fale o que eles fazem, o que eles te pedem. Homens bateram na casa de Pedro, perguntou para ele: aqui que mora Simão, chamado Pedro? Pedro ainda naquela dúvida. Pedro não sabia o que ia acontecer. Mas o que vocês querem? Cornélio pediu para você nos acompanhar. E Pedro ainda estava tentando discernir aquele sonho, aquele êxtase. Ele não tinha entendido ainda bem, mas ele foi, acompanhou, chegou na casa de Cornélio, um pagão. Ele até falou: olha, nós judeus não nos relacionamos com pagãos. E viu a fé daquele homem. Aí Pedro começou a entender que aquela visão daquele animal impuro, que Deus pediu para ele matar e comer, era aquele homem Cornélio. É aquela impureza e aquele preconceito que Pedro estava tendo. E ali, vendo aquele homem cheio do Espírito Santo, Pedro então batiza Cornélio e a sua família. Nós não temos assim muitos detalhes, mas aqui é um dos fragmentos para que a gente tenha certeza do batismo de criança. Porque todos da casa de Cornélio foram batizados. E é muito provável que aqui tenha muitas crianças também. E eles foram todos batizados. Nesse momento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a igreja se abre mais ainda para acolher, para batizar aqueles que não são judeus, mas aqueles
que querem conhecer Cristo, que querem mudar a sua vida, que também são cheios do Espírito Santo, mas às vezes não sabem por quê. A igreja se torna mais ainda missionária. Esse é um dom do Espírito Santo sobre a igreja. É um dom que no Evangelho a gente vai ouvir. Esse Evangelho de hoje ele está totalmente ligado ao domingo passado. Domingo passado nós ouvimos dizer: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Permanecei na videira, que sou eu, o Cristo. Vocês que são ramos, permaneçam ligados na videira. E hoje Jesus vai usar também essa palavra permanecer, mas o que mais fala aqui hoje é a palavra amor. Ele vai nos dizer que a gente deve amar como Ele amou. Amar de modo incondicional. Incondicional é um amor que não coloca condição. Pedro podia até não gostar dos pagãos, de algumas atitudes, mas o Espírito Santo levou ele a superar isso e amar, porque ele viu que Cornélio era um homem temente a Deus. O amor nos faz também assim, porque se a gente viver somente na condição de servos, é como alguém que vem na igreja e faz as coisas como um robozinho, vem todo dia porque é obrigação. Deus está nos chamando hoje de amigos. Amigos é aquele que conhece a vontade do amigo. E nós queremos servir a Deus e na igreja, não com a mente fechada, mas sabendo o que Deus quer. Isso é algo poderoso. Quando a gente sabe o que Deus quer de nós, a gente é capaz de amar e dar a vida. O maior amor que nós temos como prova é daquele que amou ao ponto de dar a vida. O amor não é uma teoria, não é algo romântico. É algo que se constrói. Como nós ouvimos na segunda leitura de domingo passado. João nos falava assim: não amemos somente por palavras, por teorias. Que o nosso amor seja colocado em prática. O amor exige esforço. O amor exige caridade. E muitas vezes o amor exige perdão. Mas o amor nos salva. Vai exigir muito. Mas é a prática do amor que vai nos enviar ao céu. E que a gente termine esse evangelho lembrando isso. Jesus diz assim para nós: não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Você já imaginou ouvir isso? Deus está falando para nós: você é um escolhido. Eu te escolhi. É uma escolha minha te eleger, te amar. Mas escolheu para quê? Para que a gente vá, como domingo passado, e dê frutos. E que o nosso fruto permaneça. Permanecer é através da oração, dos sacramentos. Permanecer é uma luta constante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer isso cantando? Prova de amor maior que doar a vida, que doar a vida. Mais uma vez. Prova de amor maior não há que doar a vida. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo